bem equipada, competente, para que ela possa penetrar nos mercados dos ricos. Obrigado, deputado. Muito obrigado, Deusdedis. Eu passarei agora a palavra ao próximo debatedor, advogado Aloysio de Carvalho Novaes. Doutor Ulisses, inicialmente eu queria cumprimentá-lo pela forma clara e objetiva como o senhor fez sua exposição. Nós, brasileiros, enfrentamos uma série de problemas sociais. O problema da inflação, da habitação, da saúde, da educação, da violência urbana, entre outros. Entre todos, destaco a educação como prioridade, já que ela é a base da formação da sociedade. O homem do futuro está se formando hoje. Quando menino, fiz meu curso primário em escola pública, bem como o ginásio e o científico, podendo atestar a alta qualidade do ensino público daquela época. Tendo em vista a crise de qualidade que se abateu sobre o ensino público e o excessivo custo da escola privada, hoje obrigatoriamente frequentada pela classe média por falta de opção, indago de Vossa Excelência, eleito presidente da República, qual seria a política de seu governo sobre o assunto, principalmente definindo o papel da atividade pública e privada na área do ensino? Eu quero agradecer ao meu colega Aloysio de Carvalho Novaes, que me honra com uma pergunta da maior importância. E para mim muito grata, porque eu tenho sido, fora de política, eu tenho sido na vida educador. Fui professor primário, fui professor secundário e sou professor de 2 universidades de São Paulo. Evidentemente estou afastado por razões evidentes. Primeiro eu diria o seguinte, ainda aqui na Constituição, é verdade que já existia um dispositivo anterior, mas que foi respeitado na Constituição. Foi o único caso que se admitiu um fundo. A meu ver, muito acertadamente, os que trataram da parte financeira e econômica da Constituição acabaram com os fundos. A Constituição anterior era um arquipélago. Fundo para isto, fundo para aquilo, fundo para acolá, e perdia esse sentido da universalidade. Até pode se estimular com verbas especiais no setor do Nordeste, da Amazônia, mas dentro de um plano de 5, 6 anos, é a peça acessória ao orçamento. Mas quero dizer que no caso da educação abriu-se uma exceção. E eu ajudei nesse sentido, atuei também como presidente da Constituinte, que é a alocação de 18% de verba federal, 25% estadual e 25% municipal. Já é um número bastante ponderado. Eu tenho conversado com chefes de Estado, com parlamentares que me procuram, e quando focalizo esses assuntos, eles acham que é uma conquista muito importante a respeito da educação. Realmente, a educação no Brasil, principalmente aquela pública, ela está a exigir que se tome sérias providências. Inicialmente, eu desejo dizer que é preciso verificar o aspecto da remuneração do professor ou da professora, porque sem isso você terá uma qualidade de ensino muito precária. Ainda no nosso programa, que vai ao ar quinta-feira, vem um depoimento estarrecedor de uma mulher de cor, que é professora, formou-se professora lá no estado de Maranhão, e que ganha metade de um salário mínimo. Não é possível. Uma mulher nessas condições, evidentemente, terá muita dificuldade do ensino. Ao lado disto, é o problema, se você melhora o salário, se você melhora as condições de vida, de bem-estar, evidentemente você melhora as condições de permanência da criança na escola. O menino da rua, que é diferente do menino na rua, com pais ou sem pais, nota-se, sabe-se, que em grande parte é devido aos problemas em casa. É um inferno que se torna a casa, que não há dinheiro, não há recursos. A criança já vai doente ou vai enfraquecida para a escola. A repetência, temos que enfrentar esse problema, não é da fuga. A fuga é de 70% de crianças que entram na escola.
elas ficam no primeiro grau, segundo, quando muito, depois deixa a escola, inclusive para se inserir na força de trabalho para ajudar a família. De forma que você, melhorando as condições de instalação, melhorando as condições de pagamento das professoras, você estabelecendo a merenda escolar. A merenda escolar foi uma grande injustiça, se faça, expandiu-se bastante no Brasil, não alcançou todo o país. Foi uma extraordinária conquista que precisa ser ampliada, melhorada, essa questão da merenda escolar. E a permanência da criança na escola, não é propriamente a permanência da criança na escola para estar aprendendo, é porque é uma transferência de cultura. Ela sai de uma cultura periférica, da favela, com aqueles costumes, com aquele linguajar, e vai para um convívio onde ela tem que assimilar com o tempo esta situação. Então, mesmo que não tenha sala, ela fica no galpão, fica aprendendo a tocar um instrumento, fica convivendo com outras crianças, é uma assimilação de cultura extraordinária. Estabelecer esse sistema de permanência na escola de 5, de 6 ou de 7 horas, entendeu? Não é só como foi a olhada, porque toma banho, escova dente, essa coisa, não. É o convívio da criança ali. Senão ele vai voltar para a rua, vai voltar para o ambiente, vai voltar para a favela, vai voltar para casa, onde as influências são muito deletérias. Isso é de uma importância extraordinária, aumentar o período de permanência das crianças nas escolas, né? E criar no Brasil, não só no ensino primário, como no ensino universitário, e acabar, ver uma maneira, temos que conversar com o Congresso, ver, o Luiz, quem sabe você nos ajuda, sei que você conhece esse assunto, que é esse paradoxo, isto é, rico vai para a escola pública, o pobre vai estudar à noite. Inclusive as universidades, muitas escolas, mas as universidades, em geral, não têm curso noturno. Se não tem curso noturno, quem trabalha, como é que vai estudar? Não pode estudar, né? Era preciso determinar que as universidades tivessem curso noturno para receber o estudante pobre, né? E acabar também com essa outra discriminação, que é a questão do vestibular. Se você pega uma criança que chega até a possibilidade das portas da universidade, é um prodígio de boa vontade, de estudar, de fugir daquele meio que ele estava, etc., deixa entrar imediatamente, porque no vestibular há uma discriminação. O rico pode pagar o tal cursinho, fica estudando 1 ou 2 anos o cursinho. Ele tem um cursinho, ele tem vantagem e ingressa na faculdade, na faculdade, na escola, na universidade. Então precisa popularizar, democratizar a universidade. É preciso também que as universidades não fiquem, como em certos casos, um setor estanque. Nós estamos aqui, estamos isolados, vivemos aqui, não tem nada. É fazer com que participem da vida do lugar, do município, das suas festividades, das suas realizações, das obras como associações de bairro e outras mais. De maneira que há um elenco de ideias que temos que fazer, porque até que não é tanto problema de recurso, é mais um problema de aproveitamento mais conveniente desses recursos para esse problema que você, em boa hora, aqui focalizou. Muito obrigado, deputado. Eu vou passar agora a palavra aos secretários da mesa, economista Silviano Cansado Azevedo e economista Paulo Eduardo Rocha Brant, para que eles formulem as perguntas selecionadas do público. Senhor presidente, é uma honra para qualquer brasileiro poder sentar numa mesa em que está também o Dr. Ulisses Guimarães. Eu hoje vou louvar a Deus por ter me dado esse grande privilégio. Nós recebemos, senhor presidente, 14 perguntas do auditório. E as pessoas que dirigiram as perguntas foram Itamar de Oliveira, Odilon Guimarães, José Raimundo da Fonseca, Sérgio de Castro Júnior, Ambrosina Melo, Maria José Vieira, Vitor Menezes, João de Abreu, Paulo Pires, Irande Almeida por Deus, Diógenes Fantini, Márcio Nogueira e, novamente, o Fantini fez 2 perguntas. Mas nós selecionamos 2 por um critério muito justo, as 2 primeiras que nos chegaram. Então, vou formular, essa é a 15ª. Vou formular a primeira e pedir ao Dr. Paulo que formule a segunda. E as 13 demais perguntas, nós vamos entregar à assessoria do Dr. Ulisses Guimarães para responder aos seus indagadores. Claro, muito obrigado. A pergunta primeira que chegou à mesa, e que é essa que eu vou ler,
é do professor Itamar de Oliveira, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele pergunta o seguinte, deputado: o senhor que tanto lutou para conquistarmos a democracia, ao constatar as distorções atuais, vide o poder de manipulação dos meios de comunicação e grupos econômicos, acha que a caminhada valeu e continua valendo? Essa é a pergunta. Bom, eu diria por um poeta muito meu preferido. Dei até uma citação dele para o título de um discurso meu, quando fui o anticandidato à presidência da República, que é Fernando Pessoa. Diz ele num dos seus versos que vale a pena quando a alma não é pequena. Quem está na chuva é para se molhar. Eu estou na política, ocupei cargos até que eu jamais sonhei que pudesse ser guindado aos mesmos, notadamente presidente da Assembleia Nacional Constituinte do meu país. E estando na política, e em função dos cargos, e desde que companheiros nossos entenderam que eu deveria enfrentar esta luta, eu já sou macaco velho, sou experimentado, sei o que nos esperava. Num país continental como esse, você tem que andar de ponta a ponta, com 140 milhões de habitantes, cheio de televisão e rádio. Eu saio de casa, entrevista, chego em casa, entrevista, vou para o restaurante, entrevista, chego na Câmara, entrevista. Eu já tenho vontade de fazer um tape, porque eu já sei as perguntas que vão me fazer e a resposta que eu vou dar. De maneira que... Mas não é fácil, quero dizer a vocês. É preciso, inclusive, uma resistência física muito grande. Mas é o destino, eu acredito no destino. O destino e na vocação. É um chamamento para isto e para outras funções que a pessoa deva ter. De maneira que dizem, eu estou contente de estar nessa luta, achando que estou cumprindo com o meu dever. Isso me estimula muito, de forma que responderei positivamente. Vale a pena. Eu vou fazer aqui a última pergunta. Antes, só corroborando o que já foi dito por todos que me antecederam, expressar também a minha honra em participar de uma mesa em que está sentado o Dr. Ulisses Guimarães, um homem que, independentemente de qualquer que seja os seus atos futuros, já tem seu nome marcado de maneira indelével na história da democracia brasileira. Quais são os dois que falaram aí? A pergunta que eu tenho aqui é do senhor Odilon Guimarães, que é do BDMG, que é a seguinte: o povo brasileiro esperou pela promulgação da Constituição, o que se verificou a 5 de outubro de 88. Há descrédito e frustração da nossa gente. 18 meses e muito dinheiro foram gastos, mas a Carta Magna não entrou efetivamente em vigor. O que o senhor acha? Bom, eu quero agradecer ao Silvano e ao Paulo Eduardo, inclusive as referências com que me galardoaram. Muito obrigado a ambos. Direi o seguinte, que elaborada a Constituição, foram apresentados projetos, 120 ou 130 projetos, complementando o texto constitucional. Direi que essas leis, para serem elaboradas, são leis difíceis. Agora mesmo nós estamos procurando votar uma lei a respeito sobre a eleição que temos aí 15 de novembro, inclusive a cédula de 2 andares, já está lá uns 20 dias. São leis complicadas, precisa de reuniões de líderes, reunião das bancadas de cada partido, e uma votação difícil, quer dizer, é uma votação difícil. Quero também dizer que houve uma circunstância, porque nós tivemos no ano passado a eleição. Quando há eleição, há necessidade da participação dos parlamentares. A maioria dos países até estabelece um recesso. Este ano também está havendo esse problema, mas o Congresso está funcionando. Não é? De maneira que
eu direi aqui ao meu amigo o seguinte: eu gostaria realmente que nós já tivéssemos essas leis elaboradas, né? Mesmo porque houve um complicador aí, eu não fiquei muito tranquilo quanto a isso, né? Vocês sabem que já discutem às vezes a questão de ser bicameral. Por que bicameral? Basta um. Aliás, poucas nações que têm um só, Câmara e Senado. Mas nós fizemos um regime tricameral. Nós temos Câmara, Senado e Congresso. Eu não sei se isso foi uma decisão acertada. E cria problemas na elaboração legislativa, essa circunstância, né? Vamos ver essa experiência, vamos ter possibilidade de uma reforma? Não sei. Vamos examinar mais detidamente. Eu sei que isso não existe em outros países, inclusive na América do Norte, em outros países, né? Na França, por exemplo, o Senado tem uma representatividade muito relativa. No Palácio Bourbon, onde está a Câmara dos Representantes. Mas, para não estar divagando muito, quero dizer a você o seguinte, que espero que ainda sejam votadas este ano leis importantes, e se eu for eleito presidente da República, vou estimular muito, vou atuar muito, inclusive, sendo o caso, quando for cumprir, mando mensagens para suscitar o debate, a fim de que se possa, principalmente sobre os assuntos mais importantes, ter a lei complementar, portanto, a vigência plena da Constituição do país. Muito obrigado, senhores secretários, senhores debatedores. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença nesse auditório do ex-prefeito de Belo Horizonte, Dr. Sérgio Ferrara, além de inúmeros deputados estaduais, federais e autoridades do governo, a quem eu peço desculpas por não nominá-los. O BDMG gravou em videocassete a íntegra desta conferência e encaminhará, posteriormente, cópia da mesma ao candidato. O Conselho Regional de Economia e a Sociedade de Economistas de Minas Gerais sintetizarão todos os eventos, cujos anais serão editados e colocados à disposição do público. O Diário do Comércio publicará esta exposição e a TV Minas a transmitirá posteriormente. Minas é o estado síntese do Brasil. Convivemos com toda a miséria do Nordeste nos vales do Jequitinhonha e do Rio Doce, com dinamismo e pujança do sul do país, nas regiões do Triângulo e sul de Minas, e com todo o leque de opções de São Paulo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Não estaremos, pois, exagerando se afirmarmos que o que for bom para Minas, o será para as demais regiões brasileiras. Ao encerrarmos mais esta etapa do ciclo de debates, a sucessão presidencial e os desafios do desenvolvimento, e antes de passarmos a palavra ao mestre de cerimônia para a leitura da mensagem do deputado Ulisses Guimarães, contida no livro de ouro do BDMG Cultural, queremos externar-lhe o nosso agradecimento por sua exposição nesta casa, entregando-lhe uma pequena lembrança pela sua passagem por Minas Gerais. Esta é a mensagem do Dr. Ulisses Guimarães no livro de ouro do BDMG Cultural. Faço votos que a experiência vitoriosa do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais prospere e seja adotada em todo o Brasil. Ulisses Guimarães. Muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrado o 9º painel do ciclo de debates Sucessão Presidencial e os Desafios do Desenvolvimento. Agradecemos a participação de todos. Uma boa tarde. Tá bom, muito obrigado.
Muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrado o 9º painel do ciclo de debate Sucessão Presidencial e os Desafios do Desenvolvimento. Agradecemos a participação de todos. Uma boa... E se possa, principalmente sobre os assuntos mais importantes, ter a lei complementar, portanto, a vigência plena da Constituição do país. Muito obrigado, senhores secretários, senhores debatedores. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença nesse auditório do ex-prefeito de Belo Horizonte, Dr. Sérgio Ferrara, além de inúmeros deputados estaduais, federais e autoridades do governo, a quem eu peço desculpas por não nominá-los. O BDMG gravou em videocassete... Muito obrigado a ambos. Tá? Direi o seguinte, que elaborada a Constituição, foram apresentados projetos, 120 ou 130 projetos complementando o texto constitucional. Direi que essas leis, para serem elaboradas, são leis difíceis. Agora mesmo nós estamos procurando... Muito obrigado, senhores secretários, senhores debatedores. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença nesse auditório do ex-prefeito de Belo Horizonte, Dr. Sérgio Ferrara, além de inúmeros deputados estaduais, federais e autoridades do governo, a quem eu peço desculpas por não nominá-los. O BDMG gravou em videocassete pela sua passagem por Minas Gerais. Muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrado o 9º painel do ciclo de debate Sucessão Presidencial e os Desafios do Desenvolvimento. Agradecemos a participação de todos. Uma boa tarde. Muito obrigado. E continua valendo? Essa é a pergunta. Bom, eu votaria, diria, por um poeta muito meu preferido. Dei até uma citação dele para o título de um discurso meu, quando fui o anticandidato à presidência da República, que é Fernando Pessoa. Diz ele num dos seus versos que vale a pena quando a alma não é pequena. Quem está na chuva é para se molhar. Inflação, e com a inflação, a correção monetária, isto é a confissão da não credibilidade, da incredibilidade da moeda. Ninguém acredita mais na moeda. Então vem outros padrões, como nós temos, hora é dólar, outra hora é o salário mínimo, outra hora Ao desenvolvimento científico e tecnológico do país, a questão sindical, levando em conta as novas relações capital-trabalho e as questões ambiental e agrária. Finalmente, antes de retornar a palavra ao mestre de cerimônia para a apresentação do currículo do candidato de hoje, peço ao deputado Ulisses Guimarães para pôr sua assinatura no livro de ouro do BDMG Cultural como registro de sua passagem por esta casa, que muito nos honra. São copromotores deste evento, além do BDMG, o Diário do Comércio, a TV Minas, o Conselho Regional de Economia, 10ª Região, e a Sociedade dos Economistas de Minas Gerais. Dr. Ulisses Guimarães, Vossa Excelência, cuja presença muito nos honra,
terá até 1h15 para expor suas propostas econômicas. Os dois debatedores terão até 10 minutos cada um para colocarem suas questões. E Vossa Excelência até 20 minutos para responder.